Galera, bora lá. É, Vamos treinar. Você pode perceber algumas questões que avançam no texto legislativo, mas acredito que você já tem condições de fazê-lo. Acredito em você. Disposições gerais do direito consumidor. FGV 2019, OAB, exame da ordem unificada do XXX. Primeira fase. Durante o período do intenso calor, o condomínio do edifício X, por seu representante, adquiriu junto à sociedade empresária equipamento aquático, peças plásticas recreativas próprias para uso em piscinas reduzidas com material tóxico. Na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta de vestimenta dos usuários, o que gerou apenas problemas estéticos. Na medida em que a pigmentação era tóxica e podia ser removida facilmente das roupas dos usuários por meio de uso de sabão, o condomínio de edifício X, por seu representante, procurou você como advogado, buscando orientação para receber de volta o valor pago a ser indenizado pelos danos morais suportados. Nesse caso, cuida-se. Letra A. O fato do produto sendo excluído a responsabilidade civil da sociedade empresária respondendo pelo evento ou fabricante das peças, não cabe a indenização por danos extrapatrimoniais por ser condomínio, pessoa jurídica que não sofre essa modalidade de dano. Ou letra B. A inaplicabilidade do Código Civil age em vista à natureza da relação jurídica estabelecida entre o condomínio. A sociedade empresária, cabendo a responsabilização civil com base nas regras gerais do direito civil, é incabível pleitar a indenização por danos morais por ter o condomínio e a qualidade de pessoa jurídica. Ou letra C. A implicabilidade do Código Civil. Somente por meio de medidas de defesa coletiva dos condomínios, cuja legitimidade será exercida pelo condomínio na defesa dos interesses a título coletivo. Ou letra D. O vício do produto sendo solidário, a responsabilidade da sociedade empresária da fabricante das peças do condomínio do edifício X é a parte legítima para ingressar individualmente com a medida judicial por ser consumidor, segundo a teoria finalista mitigada. Correto é a letra D. Questão 2, FGV 2019, OAB Exame da Ordem Unificada XXIX, primeira fase. Concessionária de veículo X adquirido da montadora em 30 unidades de veículo do mesmo modelo, de cores diversificadas, a fim de guarnecer seu estoque. Direcionou 3 veículos desse total para o uso da próxima pessoa jurídica. Ocorre que 5 veículos apresentaram problemas mecânicos decorrente da falha na fabricação de comprometiam a segurança dos passageiros. Desses automóveis, uma pertencia à concessionária e outros 4 particulares que adquiriram bem na concessionária, nesse caso, com base no Código de Defesa do Consumidor do Código Civil, assinale a afirmativa correta. C. Inês pretende fazer pequenos reparos, manutenção em sua residência, contrai um empréstimo com sua finalidade. Ocorre que desconfia dos valores pagos nas prestações e procura orientação jurídica. Ingressar
com ação revisional da cédula de crédito bancário, o questionando a incidência de juros remuneratórios ou argumento de serem mais altos que a média praticada no mercado, requereu a inversão do ônus da prova final. A procedência do pedido para determinada declaração de anulidade da cláusula a respeito desta situação, é correto afirmar que o Código de Defesa do Consumidor, letra A, não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira, motivo pelo qual o questionamento deve seguir a ótica dos direitos obrigacionais previstos no Código Civil, que inviabiliza a inversão do ônus da prova. Ou letra B, é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira cabível a inversão do ônus da prova ser preenchidos os requisitos legais em caso de anulidade de cláusula, todo o contrato será declarado nulo, tendo em vista que a prática abusiva é a questão da ordem pública. Ou letra C, aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira cabível a inversão do ônus da prova, caso a consumidora comprove preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a declaração de anulidade da cláusula não é inválida. O contrato salvo se importa em ônus excessivos para o consumidor, apesar dos esforços de integração. Ou letra D, não aplicável na relação jurídica entre Inês a instituição financeira, motivo pelo qual o questionamento orienta-se pela norma especial de direito bancário em prejuízo da inversão do ônus da prova pleitada, ainda que formalmente estivesse cumprindo os requisitos legais. Letra C. Tome adquiriu determinado veículo junto a um revendedor de automóveis usados para tanto fez o pagamento de 60 do valor do bem, financiou os de 40 restante. Como garantia da alienação fiduciária junto ao banco com o qual mantém o veículo de conta corrente, negociação transcorreu normalmente, o veículo foi entregue. Ocorreu que Tome, alguns meses depois, achou que a obrigação consumida estava lhe sendo excessiva, onerosa. Procurou então você como advogado, a fim de saber se ainda assim seria possível questionar o negócio jurídico. Realiza pedir revisão do contrato de Tome. Se quer possuir esse respeito, assinale a afirmativa correta. A questão versa sobre alienação fiduciária em garantir que transfere o credor domínio solúvel, possa endireitar o bem alienado, não havendo aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, nem o pedido de revisão, na hipótese, haja vista a questão jurídica, está submetido unicamente à leitura da norma geral civil sem inversão do ônus da prova. Ou letra B, a questão comporta a aplicação do Código Civil, mas para propor ação revisional à parte de ingressar com medida cautelar, o proprietário da exibição de documentos sob pena de extinção da medida cognitiva revisional por falta de interesse de agir. Ou letra C, a questão versa sobre a alienação fiduciária em garantia de transfere que para o devedor o posse direita do bem, tornando-se depositário, motivo pelo qual a questão jurídica rege-se exclusivamente pelas regras impostas
pelo Decreto de Lei número 911 de 1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, onde a questão comporta a aplicação do Código Civil. A ação revisional pode ser proposta independente da medida cautelar preparatória de exibição de documentos, já que o pleito de exibição de contrato poderá ser formulado incidentalmente nos próprios autos. Correto a letra D. Correto a letra D. 6. A sociedade empresária XYZLT não. 5. Saulo e Bianca são casados há 15 anos. Há 10. Decidiram ingressar no ramo da festa de casamento, produzindo os chamados bens casados, deliciosos doces recheados oferecidos aos convidados. Ao final da festa, Saulo e Bianca não possuem registro da atividade empresarial desenvolvida, sendo essa fonte única de renda da família no mês passado. Os noivos, Carla e Jair, encomendaram ao casal uma centena de bem casado no sabor doce de leite. A encomenda foi entregue conforme contratado no dia do casamento. Contudo, diversos convidados que ingeriram os quitutes sofreram infecções gastrointestinais, já que o produto estava estragado. A impropriedade do produto para o consumo foi comprovada por perícia técnica. Como base no caso narrado, assinale a alternativa correta. A. O casal Saulo e Bianca se enquadra no conceito do fornecedor do Código do Consumidor, pois fornece o produto com habitualidade e onerosidade, sendo que apenas Carla e Jair, na qualidade de consumidores indiretos, poderão pleitar indenização. Ou letra B. Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na junta comercial, pode ser considerado fornecedor à luz do Código do Consumidor. Os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização diretamente àqueles. Ou letra C. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso, sendo certo que tanto Carla e Jair quanto seus convidados intoxicados são consumidores por equiparação e poderão pedir indenização, porém, a inversão do ônus da prova só aplica-se em favor de Carla, Jair, contratantes direitos. D. A atividade desenvolvida pelo casal Saulo e Bianca não está oficialmente registrado na junta comercial. Portanto, por ser ente despersonalizado, não se enquadra no conceito legal de fornecedor da lei do consumidor, aplicando-se o caso às regras atinentes aos vícios redibitórios do Código Civil. Correto é a letra B. 6. A sociedade de empresa XYZLT oferta celebre com vários estudantes universitários contratos individuais de fornecimento de material didático, nos quais o gerente entrega com 25% de desconto sobre o valor indicado pela editora dos livros didáticos escolhidos pelos contratantes de lista de editora de antemão definida. Os contratos têm duração de 24 meses. Cada estudante compromete a se pagar um valor mensal,
que fica com o crédito ser abatido do valor dos livros escolhidos posteriormente, a capacidade de entregar da sociedade diminuiu devido às dívidas e problemas judiciais. Em razão disso, ele pretende rever judicialmente os contratos para obter o aumento do valor mensal, então liberar-se do vínculo. Acerca desta situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. A empresa não pode valer do Código de Defesa do Consumidor, não há base luz do indicado para rever os contratos. Ou letra B. Aplica-se o Código Civil, já que o estudante são destinatários finais do serviço, mas o aumento só será concedido se provada a dificuldade financeira, que é demais. Ainda assim, o contrato seja proveitoso para os compradores. Ou letra C. Aplica-se o Código Civil, mas pretendida a revisão da cláusula contratual só poderá ser efetuada se aprovado que os problemas citados têm natureza imprevisível, característica indispensável no sistema do consumidor para autorizar a revisão. Ou letra B. A revisão cabível, assentada na teoria da imprevisão, pois existe o contrato de execução deferido, a superveniência da onerosidade excessiva de prestação extrema vantagem para a outra parte. A coerência de acontecimento extraordinário é imprevisível. Correto, letra A. 7. Maria e Manuel casados, pois dos gêmeos Gabriel e Tiago, que tem apenas 3 meses de vida. Reside há 6 meses no condomínio Vila Feliz. O fornecimento de serviço de energia elétrica na cidade onde moram é prestado por uma única concessionária, a Companhia de Eletricidade Luz CA. Há uma semana o casal vem sofrendo com umas contínuas injustificadas interrupções na prestação do serviço pela concessionária, que já acarretou a queima do aparelho de televisão, da geladeira. Com a perda de todos os alimentos nela contidos, o casal pretende se indenizar nesse caso, à luz do princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Proteção de Defesa do Consumidor. Assinale a afirmativa correta. A. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a vulnerabilidade no Código do Consumidor sempre presumida tanto para o consumidor, a pessoa física Maria Manuel, quanto para a pessoa jurídica, no caso condomínio Vila Feliz, tem ambos os direitos básicos da indenização, invenção judicial, autonomia do ônus da prova. Letra B. Doutrina consumerista dominante considera a vulnerabilidade um conceito jurídico indeterminado pro significativo, sendo correto afirmar que no caso em questão está configurado a vulnerabilidade fática do casal diante da concessionária, havendo direito básico à indenização pela interrupção motivada do serviço público essencial. Letra C. É dominante o entendimento no sentido de que a vulnerabilidade nas relações de consumo, sinônimo exato de hipossuficiência econômica do consumidor. Logo basta o casal Maria e Manuel demonstrá-lo para receber integral proteção das normas consumeristas, consequente do direito básico da inversão automática do ônus, da prova ampla indenização pelos danos sofridos. Ou letra B. A vulnerabilidade nas relações do consumo se divide em apenas 2 espécies, jurídica ou científica, técnica. Aquele representa a falta de conhecimento jurídico e outros pertinentes, contabilidade e economia. Esta ausência de conhecimento específico sobre serviço oferecido
sendo que sua verificação é requisito legal para a invenção do ônus da prova a favor do casal do consequente direito à indenização. Letra B. 8. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, as relações e o princípio da boa-fé, o objetivo é correto afirmar que a sua aplicação se restringe aos contratos de consumo. B. Para a caracterização de sua violação, imprescindível se faz análise do caráter volitivo das partes, ou C. Não se aplica a fase pré-contratual, ou D. Importa o reconhecimento de um direito de cumprir em favor do título passivo da obrigação. 8. D. 8 a letra D. 9. Em relação aos princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta. A. O Código Civil é uma norma tipificada de conduta, prevendo expressamente o comportamento dos consumidores e dos fornecedores. Ou B. A boa-fé é prevista no Código Civil da boa-fé subjetiva. Ou C. O princípio de vulnerabilidade que presume ser o consumidor é elo mais fraco da relação do consumo, diz respeito apenas à vulnerabilidade técnica. Ou D. O princípio de transparência impõe um dever comissivo ou omissivo, ou seja, não pode fornecer e deixar de apresentar um produto de tal como ele se encontra, e nem pode dizer mais do que ele faz, e não pode, portanto, mais existir dolo bônus. Letra D. 10. Elementos de relação do consumo. Heitor foi surpreendido pelo recebimento de informação de anotação de seu nome no cadastro restritivo de crédito, em decorrência de suposta contratação de serviço de telefonia. A internet Heitor não havia celebrado tal contrato, sendo o mesmo fruto de fraude. Busca orientação a respeito de um proceder para rescindir o contrato, cancelar o débito, ter seu nome fora do cadastro negativo, bem como recebimento de reparação por dano extrapatrimoniais, já que nunca havia tido o seu nome escrito em tal cadastro. Com base na hipótese apresentada na qualidade de advogado, Heitor assinale a opção que apresenta o procedimento a ser adotado. A. Cabe o pedido de cancelamento do serviço, declaração de existência da dívida, exclusão da anotação indevida, inexistindo qualquer dever de reparação, já que o operador não foi atribuído defeito ou falha do serviço digital que seria motivação para tal pleito. Ou B. Trata-se de cobrança devida pelo servidor prestado, restando o Heitor pagar imediatamente ou somente assim excluir anotações de seu nome em cadastro negativo. Então, ingressar com a medida judicial comprovando que não procedeu com a contratação, buscando rescisão do contrato irregular com a devolução em dobro do valor pago. C. O Heitor não pode ser considerado consumidor em razão da ausência da vinculação contratual verídica e válida que consagra a relação consumerista, afastando seus elementos principiológicos e fazendo surgir responsabilidade civil subjetiva. Operadora de telefonia e internet, odeio. Heitor é consumidor por equiparação, aplicando-se a teoria de risco de atividade, devendo operadora suportar os riscos do contrato fruto de fraude, caso não consiga comprovar
a irregularidade da contratação, consequente reparação pelos danos extrapatrimoniais e PIS, além de declaração de existência da dívida da exclusão da anotação indevida. Letra D. 11. Alvina, condomínio de um edifício residencial, ingressou com ação para reparação de danos, aduzindo-lhe falha na prestação dos serviços de modernização dos elevadores. Narrou-se moradora do 20º andar, que hospedou durante o período dos festejos de fim de ano, alegou que o serviço dos elevadores estava previsto para ser concluído em 2 semanas, mas atrasou mais de 6 semanas. Implicou a falta de elevadores durante o período em que recebeu seus hóspedes, fazendo com que seus convidados, todos idosos, tivessem que utilizar as escadas, que gerou transtorno, dificuldade, já que os hóspedes deixaram de fazer passeios e outras atividades turísticas diante das dificuldades de acesso, sentindo-se constrangida, tendo que alterar todo o planejamento de atividade para o período. Alvina afirmou ter sofrido danos extrapatrimoniais decorrentes da mora no fornecedor de serviço, que, ainda que regularmente notificado pelo condomínio, quedou-se inerte, não apresentou qualquer justificativa que impedisse o cumprimento da obrigação de forma tempestiva. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Existe relação de consumo apenas entre o condomínio e o fornecedor do serviço, não tendo Alvina legitimidade para ingressar com uma ação indenizatória por estar excluída da cadeia da relação consumerista. Ou letra B. Existe relações consumeristas na hipótese, sim, relação contratual rígida pelo Código Civil, tendo a multa contratual pelo atraso na execução do serviço com indenizatório que deve servir a todos os condomínios, não Alvina individualmente. Ou seja, existe relação de consumo, mas não cabe ação individual, sim perpetrada por todos os condomínios do litisconsórcio, tendo como objetivo apenas a cobrança de multa contratual, indenização coletiva. Ou letra D. Existe relação de consumo entre o condomínio e o fornecedor com base na teoria finalista. Pode Alvina ingressar individualmente com ação indenizatória, já que destinatário final que sofreu danos narrados. Letra D.